Contas na Hora. Contas na Hora. O novo programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 8ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alva. Hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto de 2017. O tema da edição de hoje é Assembleia Geral da OCPCA. Hoje terei o grato prazer de ter como convidado o Sr. Rui Santos para falarmos sobre a Assembleia Geral Extraordinária da OCPCA. Por ora, vamos à saudação musical e o tema é Chipalepa, na voz de André Mingas. Chipalepa, chipalepa, tekeli mwenda kusangele, tekeli mwenda kusangele, vogila, vogila, vogila. Chipalepa, chipalepa, tekeli mwenda kusangele, tekeli mwenda kusangele, vogila, vogila, vogila. Eye wawabele mukizu akwenyoko, kala mutu kyosokya shinganeka. Eye wawabele mukizu akwenyoko. Chipalepa, chipalepa, no. Wawabele mukizu akwenyoko, kala mutu kyosokya shinganeka. Eye wawabele mukizu akwenyoko. Hey, hey, chipalepa, chipalepa, tekeli mwenda kusangele. Tekeli mwenda kusangele, congila, 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 yeah, yeah. Ouvíamos a música Chipalepa na voz de André Mingas. Contas na Hora.
o seu programa de rádio. Contas na Hora. Renovados votos de muito bom dia. Este é o programa Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Saiba que a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, OCPCA, realiza nesta sexta-feira, 1 de setembro, a partir das 9h30, no Cine Atlântico, uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovar o regulamento eleitoral que vai determinar os novos órgãos de gestão da organização que agrega os quadros responsáveis pela prestação de contas das empresas, quer ao fisco, quer aos acionistas das empresas e outras organizações. De acordo com a convocatória assinada pelo presidente da mesa da Assembleia Geral da OCPCA, Dr. Ende Inglês, a reunião a ter lugar no Cine Atlântico terá como base, entre outros assuntos, a apresentação e aprovação do regulamento eleitoral, informação sobre a Assembleia Geral para a eleição dos novos membros dos órgãos sociais da OCPCA a realizar no quarto trimestre do corrente ano. Uma inovação em relação às eleições anteriores foi a inserção do voto por correspondência, ou seja, quem estiver nas províncias ou ausente do país pode votar por correspondência, devendo o seu voto chegar à sede da OCPCA até 72 horas antes da Assembleia. Para falar sobre este tema, o nosso convidado é o Sr. Rui Santos, membro da OCPCA. Sr. Rui Santos, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa de rádio. Bom dia e obrigado pelo convite. Sr. Rui Santos, em primeiro lugar, gostávamos de saber qual é o objetivo desta Assembleia Geral, quem e de que forma pode participar. Como foi dito no comentário inicial, tem por objetivo a discussão e a aprovação do regulamento que vai reger o pleito eleitoral que vai ter lugar no último trimestre deste ano. Esse é o objetivo primário desta Assembleia. Durante a Assembleia vai ser feita, conforme consta na Ordem de Trabalhos, uma apresentação de algumas coisas que foram feitas até o momento pela Ordem em cumprimento do plano de atividades aprovado no ano passado. E quem pode participar? Quem pode participar? Todos os membros da Ordem, sem exceção. Portanto, há 4.839 membros, salvo erro e omissão, à data de ontem, e todos esses membros podem participar. Aqui é uma questão que, para ser um membro de pleno direito, ele tem que ter cotas pagas, tem que ter feito a formação obrigatória. Mas essas duas componentes não estão a ser consideradas para efeito da Assembleia. Qualquer membro aprovado na Ordem pode ir à Assembleia e exercer o seu direito de voto. Mesmo que não tenha as cotas ao dia e nem o curso de atualização feito. Mesmo que não tenha as cotas em dia e mesmo que não tenha o curso de atualização feito. E de que forma é que eles participam? É de se dirigirem ao Cine Atlântico na hora 9? Eles dirigem-se ao Cine Atlântico, haverá lá uma listagem de conferência de todos os 4.839 membros. Em princípio, à semelhança das assembleias anteriores, aquilo deve estar organizado por ordem alfabética, mas mesmo que não esteja, estará lá a lista completa de todos os membros. Tem que trazer um documento de identidade ou a cédula, no caso de já possuir a cédula da Ordem. Se possuir a cédula da Ordem, não precisa de trazer documento de identidade, mas se não possuir a cédula da Ordem, precisa trazer um documento que o identifique. E tem que ser um documento com fotografia. E não terão acesso ao regulamento que vai ser discutido? Não, o regulamento já foi distribuído. Portanto, existe, como sabe, um software que a Ordem possui, onde estão cadastrados todos os membros da Ordem. Esse sistema permite o envio de uma coisa que se chama mails em massa ou newsletters. Neste caso concreto, foi feita uma newsletter que anexou a Ordem de Trabalhos, assim como o draft do regulamento, que na altura era mesmo muito draft e que tinha até em bold os comentários de uma advogada que foi consultada sob o efeito. Portanto, esse regulamento está na mão de todos os membros, enviado para um mail que está registado no sistema da Ordem.
Senhor Rui Santos, as eleições estão previstas para o 4º trimestre deste ano. Quando será conhecida a data efetiva e será que os interessados em candidatar-se já começaram a apresentar as suas listas para a formalização à concorrência? Bom, é assim, sobre a data exata e precisa é um dos aspectos que vai ser, acredito que vai ser discutido e vai ser proposto pelo Presidente da Mesa. Em princípio, o processo preparatório que está previsto no regulamento são 60 dias. Portanto, entre o momento em que o regulamento sai publicado ou sai aprovado e é enviado como regulamento final, é enviado para todos os membros pelos mesmos meios que referi anteriormente, portanto, os mails que se encontram cadastrados na ordem, ou, já agora, quem não tiver recebido, ou porque mudou de mail, ou porque não tem acesso de mail, pode ir à própria ordem e obter lá uma cópia do regulamento. Mas, logo que aprovado e enviado para todos esses meios, vai ser feita uma convocatória no Jornal de Angola, porque os estatutos assim o determinam. As Assembleias Gerais, para efeitos eleitorais, tem que ser uma convocatória expressa. Essa convocatória sairá publicada no Jornal de Angola, para além, claro, de serem usados os mecanismos do sistema para envio a todos os profissionais. Após essa convocatória, o processo em si, a proposta que existe no regulamento é que seja de 60 dias de processo preparatório. Há uma quantidade de dias necessário para as pessoas fazerem as suas listas e candidatarem-se, porque cada lista são 50 pessoas. Quem tiver intenção de se candidatar a presidente da ordem ou aos corpos sociais da ordem tem que estar preparado para fazer uma lista que tem que ter 50 pessoas, tem que ter 50% de contabilistas e 50% de peritos contabilistas, isto está definido nos estatutos. Todas essas 50 pessoas têm que fazer uma declaração de aceitação de candidatura. Portanto, é um processo, só per si, o processo burocrático da organização dessa lista é algo complexo. Portanto, quem se quiser candidatar, reúne as suas 50 pessoas, então apresenta ao Presidente da Comissão Eleitoral. Uma das coisas que vamos também ver na Assembleia, ou propor, é quem vai ser o Presidente da Comissão Eleitoral. Convém ser uma pessoa estranha à ordem, com reputação internacional, uma pessoa conhecida, mas pronto, isso vai ser falado durante a Assembleia. Se não houver consenso, ou não se conseguir encontrar ninguém que o faça, essa missão compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, por defeito. Agora, há aqui um cenário que é o problema, se esse Presidente da Mesa da Assembleia Geral atualmente em vigor, estou indo em inglês, se ele próprio também se pretende candidatar. Pô, aí é que começam os problemas, então tem que... Pois, se ele quiser candidatar, já não poderá ser o Presidente da Comissão Eleitoral. Quer dizer, pelos estatutos até pode, mas não fica muito bem. Então, isso é o que as pessoas têm que fazer. Há um timing que está proposto no regulamento e esse timing define que ao fim de X dias o Presidente da Mesa da Comissão Eleitoral tem que receber as candidaturas. Depois ele tem que estudar, porque para ser candidato tem que cumprir um conjunto de princípios. Por exemplo, não pode ter nenhum processo pendente, aí sim tem que ter cotas em dia, não pode ter nenhum processo disciplinar em curso, não pode estar impedido por questões que têm a ver com tribunais, quer dizer, há todo um conjunto de regras que estão lá no regulamento. Se o regulamento for aprovado como tal, essas condições são condições para que as pessoas se candidatem. E os 50 membros também têm que ter na mesma a exigência igual para eles, não? Terem as cotas ao dia para fazerem parte da lista. Para fazerem parte da lista, quer dizer, para irem à Assembleia Geral aprovar o regulamento, não. Mas não. Para se candidatarem, eles têm que ser membros de pleno direito, exceto o curso de atualização, porque os cursos de atualização ainda não acabaram. Portanto, não é possível ainda pôr isso como condição. Então, como não se pode pôr isso como condição, então só fica a outra condição, que é a condição das cotas em dia. Há também uma condição, que é a condição de não ter nenhum processo disciplinar, não ter nenhum impedimento legal a nível de tribunais e, por outras palavras, ter o registro criminal limpo. Então, a análise das listas é feita pelo Presidente da Comissão Eleitoral, que vai verificar se os 50 membros de cada lista candidata têm ou não têm condições para serem candidatos. E se a lista cumpre os requisitos. Porque a lista, como disse, tem que ter uma percentagem de contabilistas e uma percentagem de peritos. Ele, Presidente da Comissão, tem que verificar se a lista cumpre os requisitos que estão nos estatutos, se cumpre os requisitos dos membros e se os dos candidatos têm condições de candidatarem-se a uma das listas. Caso não tenha, ele também tem X dias para informar o mandatário da lista. Portanto, quando os candidatos se candidatarem, fazem a sua lista e nomeiam um mandatário. Esse mandatário é a pessoa que vai dialogar com o Presidente
presidente da comissão. Ele informa as situações irregulares. Depois também existirá X dias para essa lista resolver o problema. Se essa lista não resolver o problema nesses X dias, que é o tal tempo de determinação da chamada lista final em eleição, então nessa altura o presidente da comissão eleitoral põe aquela lista de fora porque não cumpre o que está estipulado. Mesmo assim, até creio que o que está proposto lá são 5 dias antes das eleições, poderá haver uma situação de impedimento de um candidato. Faleceu, não tem mais condições, não sei, qualquer coisa que pode acontecer, uma razão de força maior. Se houver uma razão de força maior, aí os mandatários das listas são chamados e a lista que tiver esse problema tem um tempo muito curto, acho que para é o substituir, para arranjar um substituto. Também fica ali no vazio, saber bem como o regulamento fala em vogais e suplentes, se os suplentes são membros da lista ou se os suplentes têm como objetivo suprir essas carências. Mas isso tem que ser resolvido já, espera-se que isso não ocorra, mas de qualquer forma é já em cima do dia das eleições, propriamente dito. Cumpridos os requisitos, o presidente da Comissão Eleitoral informa existem listas X, Y e Z a candidatar-se e informa os mandatários das listas. A partir daí, os mandatários iniciam a sua campanha eleitoral. A campanha eleitoral. Pronto. Como é que a campanha é feita? Cada lista pode usar os meios que entender para fazer a sua campanha eleitoral. Agora, no que diz respeito aos meios informáticos da OCPCA, os programas eleitorais e os conteúdos que cada uma das listas quiserem que sejam transmitidos a todos os membros pelos mesmos mails que eu acabei de referir anteriormente, e gostava de referir que cada processo desses normalmente demora 72 horas a proceder ao envio para 4.800 pessoas. Portanto, neste momento, o sistema, quando começa a disparar um mail em massa ou uma newsletter, não começa a disparar todos de uma vez, porque se começar a disparar todos de uma vez, entra na lista dos spammers e pode ser bloqueado internacionalmente. Então há regras internacionais para envio deste tipo de mails. Então, cada processo desses pode levar até 72 horas. Normalmente demora 48, mas pode levar até 72 horas. Então, cada mandatário de lista que queira que os seus programas sejam enviados para todos os membros de acordo com a regra, tem que fazer a comunicação ao CPCA. Portanto, a proposta que está a ser feita é que seja feita diretamente já ao CPCA, sem passar pelo presidente da mesa, para não perder muito tempo. E a ideia é, o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. Vamos supor que a Cristina é candidata e prepara o seu programa, quer que ele seja disseminado para todos os membros. Entrega na ordem e a ordem prepara o chamado newsletter, anexa os documentos que forem de anexar ou que pretende que sejam anexados e começa o disparo. Portanto, o primeiro que chegar é o primeiro que é atendido. Se houver uma simultaneidade das duas listas que chegam com um documento, coincidentemente à mesma hora, ao mesmo minuto, ao CPCA, reúnem-se os dois mandatários e a sugestão que está no regulamento é faz-se um dado, um sorteio para ver quem sai primeiro. Mas estes são os procedimentos. A ordem hoje é dirigida por um conselho diretivo que tem como presidente o Sr. Júlio Sampaio. Entretanto, sabemos que as ordens normalmente têm à cabeça um bastionário. Por que razão a OCPCA não tem um bastionário? Será que nestas eleições que se vai fazer esta alteração ou a regulamentação vigente mantém-se como órgão social o conselho diretivo? Respondendo à primeira pergunta, não sei porque é que se chama presidente e não bastonário. Eu fiz parte dos trabalhos da comissão instaladora, ou do grupo dinamizador e comissão instaladora, e lembro-me que na altura o assunto foi debatido e foi consenso que seria presidente e não bastonário. Sinceramente não me lembro quais foram os argumentos a favor ou contra, isso não tenho memória, e na altura também, sinceramente, eu não me preocupei muito com isso, porque presidente de facto é o bastonário, chamar bastonário ao presidente acaba por ser praticamente a mesma coisa em termos práticos. Lembro-me que na altura as minhas votações terão sido neutras, quer dizer, era indiferente. Era indiferente ser uma ou ser outra. Não sei, portanto, mas não me recordo dos argumentos de uns e de outros, porque sei que houve argumentos nesse aspecto durante as reuniões em que se debateu essa questão dos estatutos. Para que haja a alteração dessa figura, tem que haver uma alteração dos estatutos. Para que haja alteração dos estatutos, tem que haver uma convocatória expressa com o único objetivo de mexer nos estatutos. Portanto, isto quer dizer o seguinte, esta próxima Assembleia não pode
alterar essa figura, porque ela não foi convocada, nem é com o objetivo de mexer nos estatutos. Para mexer nos estatutos tem que haver uma convocatória expressa e cujo objetivo seja só mexer nos estatutos. Claro que os estatutos têm que estar previamente preparados pelo Conselho Diretivo e pelos demais órgãos sociais e provavelmente com discussão prévia com todos os membros, no sentido de se propor a alteração dos estatutos. Existe uma comissão que foi criada com o objetivo de preparar a alteração desses mesmos estatutos. O trabalho preliminar está pronto, mas, portanto, mesmo em relação a esse trabalho preliminar, existem algumas ideias que há um chamado plano A e plano B. O plano A é um plano que mexe nos estatutos de forma um pouco mais profunda do que no plano B. O plano B tem só como objetivo mexer nos artigos essenciais para que o funcionamento da ordem seja mais célere e menos problemático. Portanto, isso é algo, mas como disse, isso é algo que terá que ser discutido no foro próprio, com convocatória própria, com debate próprio. Portanto, não é um assunto que vai ser discutido no dia 1 de setembro. Poderia, por favor, explicar quais os órgãos sociais existentes atualmente e quantos elementos compõem e a responsabilidade desses órgãos? Ok. Começando, mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho Diretivo. E depois temos Conselho de Inscrição, Conselho Técnico de Auditoria, Conselho Técnico de Contabilidade e Conselho Disciplinar. Salvo erro e omissão, são todos estes os conselhos. A mesa da Assembleia Geral tem a missão de coordenar todas as assembleias e, portanto, ser, no fundo, o árbitro de todo este processo. O Conselho Fiscal é auditar as contas e processos. O Conselho Diretivo tem como objetivo dirigir os destinos da Ordem. O Conselho Diretivo é constituído com 10 membros. Dos outros não me lembro a constituição efetiva, mas, portanto, o total desses conselhos todos são 50. O Conselho Diretivo tem 10 membros. Atualmente o presidente é o Dr. Júlio Sampaio, o vice-presidente é o Dr. Fernando Hermes e depois tem vogais e creio que suplentes. Eu sou um dos vogais. O Conselho de Inscrição é talvez o conselho mais importante da Ordem, por uma vez que avalia todos os processos de admissão feitos à Ordem de todos os profissionais que querem ser membros da Ordem. Neste momento, como disse, existem 4.839 membros já aprovados pelo Conselho de Inscrição, os quais têm que passar pelo curso de atualização que foi referido até ao dia 19 de dezembro deste ano. Existem cerca de 3.300 candidatos que não foram aprovados como membros ou que se candidataram já com o objetivo de ser estagiários. Portanto, esses 3.300, alguns provavelmente ainda serão avaliados como membros, porque o processo está em curso. Todos os que não forem aprovados como membros até o dia 19 de dezembro passarão para a condição de estagiário ou condição em que lhes será proposta o estágio. O estágio já tem um regulamento próprio que foi aprovado em Assembleia Geral e, portanto, o contabilista ou o perito contabilista tem que passar por esse processo de estágio para depois, quando acabar o processo de estágio, fazer o exame e ser admitido como membro. A seguir temos o Conselho Técnico de Auditoria. Portanto, como o próprio nome indica, tem como objetivo tratar todos os assuntos de caráter técnico relacionados com a auditoria, que no nosso caso são os peritos contabilistas. Portanto, os peritos contabilistas são de facto auditores. O Conselho Técnico de Contabilidade tem por objetivo, como o próprio nome indica, tratar todos os assuntos relacionados com as matérias de contabilidade, embora tenham que interagir e trabalhar muito de perto com o Conselho Técnico de Auditoria. Normas internacionais, neste momento, por exemplo, o grande debate que existe são as IAS, as IFRS, essa é a missão dos conselhos. O Conselho Disciplinar, também como o próprio nome indica, tem por missão tratar dos assuntos relacionados e ligados à questão da disciplina, do cumprimento das regras, os códigos de conduta e por aí fora. Os códigos de conduta e ética faz parte do foro do Conselho Disciplinar, um deles é o Código de Ética. Se houver um processo de uma empresa que por qualquer razão entenda que o contabilista não cumpriu aquilo que devia ou se feriu princípios ligados à profissão, é o Conselho Disciplinar que tem que analisar. Se um profissional tiver também
também problemas com outro profissional ou se tiver algumas questões de caráter disciplinar, isso é mesmo esse conselho que também tratará desses assuntos. Os empresários vão agradecer imenso, andam cheios de reclamações com relação aos colegas da profissão. Eu acredito que sim, tenho conhecimento de 1 ou 2 casos que já foram colocados ao CPCA, embora deve-se entender o seguinte, nós estamos no primeiro mandato, foram 3 anos em que nós tivemos um grande trabalho, que o primeiro grande trabalho foi saber quem são os profissionais, quem são os candidatos. E esse processo, devo dizer que não é algo muito simples. Portanto, toda a gente dos conselhos atuais teve que, de forma direta ou indireta, trabalhar na avaliação destas cerca de 9.000 pessoas que já foram avaliadas. E posso dizer que avaliar um processo, primeiro, é de muita responsabilidade, porque no fundo estamos a mexer com o futuro e com a profissão das pessoas. Segundo, é um trabalho que só per si é moroso, complexo, que tem que se analisar muitos documentos. Em alguns casos temos que fazer algumas investigações para saber se os dados que constam nos processos estão corretos, tem que se avaliar universidades e instituições de ensino que deram as formações, enfim, é um trabalho bem complexo. Portanto, este primeiro mandato, o grande foco foi mesmo na inscrição. Felizmente, não houve muitos problemas disciplinares, felizmente. Se tivesse havido, pois teríamos que focar no assunto, mas felizmente houve muito pouca coisa. Mas o Presidente do Conselho Disciplinar, o Dr. Mário Barba, se calhar num outro programa talvez possa fazer uma entrevista ao Dr. Mário Barba para discutir esse assunto com um bocadinho mais de profundidade, porque não é o meu conselho. Pois, porque há muitas perguntas com relação a situações do género. Eu tenho um contabilista que me fez mal um determinado trabalho. A quem é que eu devo recorrer para deixar as minhas reclamações? E muitas vezes olham para os contabilistas e dizem, olha, o seu colega não sabe isso, não sabe aquilo. Eu digo sempre, não é que ele não sabe, ele aprendeu a fazer daquela maneira, pois, infelizmente. Pois, esses assuntos, como disse, felizmente houve poucos que foram reportados à ordem. Só devo dizer que foi um descanso para nós, porque se nós tivéssemos muitos casos desses, teríamos tido alguns problemas de cumprimento das promessas eleitorais dos órgãos sociais que ganharam as últimas eleições. E mesmo assim, devo dizer que há coisas que ainda não estão cumpridas, porque de facto é muito trabalho e há muito trabalho ainda para ser feito. Este regulamento que vai ser apreciado estará a ser trabalhado desde 2015 com o mandato dos órgãos sociais a eleger e quais as principais alterações feitas ao regulamento? Bom, sobre os órgãos sociais a eleger, será o segundo dos órgãos sociais da Ordem. Portanto, os primeiros órgãos sociais foram eleitos e tomaram posse no dia 19 de dezembro de 2014. Teoricamente têm que entregar a pasta no dia 1 de janeiro, porque os estatutos também assim estabelecem, 1 de janeiro de cada ano, de 2018. Portanto, isto é a primeira pergunta, que é sobre quais são os órgãos a eleger. Os conselhos são os que eu já referi, são aquelas 50 pessoas que têm que se ler os estatutos, tem lá toda a informação, cada um dos conselhos, e, portanto, serão esses órgãos a serem eleitos. Sobre as grandes alterações que houve em relação aos estatutos. No regulamento anterior, ou no regulamento que serviu de base às eleições que foram passadas, esse regulamento previa apenas o voto físico e não previa uma coisa que nós agora introduzimos, que é o voto por correspondência. Portanto, o que é que isto significa? Significa que quem não puder ir à Assembleia pode votar por correspondência. Estamos a falar do processo eleitoral, sim. Da aprovação do regulamento. A aprovação do regulamento é uma Assembleia Geral convencional em que as pessoas vão lá e têm que ir fisicamente à Assembleia. Se não puderem ir, podem passar uma procuração a quem os represente e essa pessoa poderá votar N vezes de acordo com a quantidade de procurações que tiver. Mas isso faz parte das regras normais de funcionamento. O processo eleitoral em si, a pessoa pode votar fisicamente, por procuração ou por correspondência. E como é que fazem chegar esta correspondência? Há um impresso que é um dos anexos do regulamento, já está no site, salvo erro e omissão. Se não estiver no site, vai estar no site logo que for aprovado o regulamento. Esse impresso é um impresso que é o modelo do voto. O impresso que poderá estar no site é um impresso genérico, porque nós não sabemos ainda quantas listas é que vai haver para se candidatarem. Quando houver a lista final das listas, que se saibam quem vão ser os candidatos, esse voto vai estar no site, a pessoa descarrega no seu computador, imprime,
faz o seu voto por correspondência, fecha num envelope, anexa o bilhete de identidade ou a cópia da sua cédula e manda para o endereço da ordem. Pode usar os Correios, tanto a Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola, que está a funcionar muito bem no país inteiro. Portanto, entrega a carta nos Correios e a carta tem que chegar 72 horas antes, portanto, à sede da OCPCA. Agora vamos só a uma questão. Isto é o que está proposto no regulamento. Porque durante a Assembleia, os membros da Assembleia poderão decidir que não querem o voto por correspondência. Pois é, porque essa Assembleia também é para aprovarem o regulamento. O regulamento. Se optarem que não querem esse voto, ele não constará. Agora, acho que faz todo o sentido, sobretudo para os colegas que estão nas províncias e para os colegas que estão impedidos de ir à Assembleia física. Portanto, podem mandar o voto por correspondência, mas sobretudo das províncias. Existe ainda a figura do voto por procuração, embora no regulamento está proposto que, por procuração, cada membro só pode representar 3 pessoas, 3 outros membros. Não haja possibilidade de fazer mais que 3 procurações. Mas, portanto, existem as 3 figuras: física, procuração ou correspondência. Esta é a grande diferença, digamos assim, entre a Assembleia anterior, que elegeu os corpos sociais anteriores, e este regulamento. Pois, a boa nova é a correspondência, porque por procuração já era possível. Estamos a falar com o Sr. Rui Santos, membro da direção da OCPCA. Este é o programa Contas na Hora, hoje a falar sobre a Assembleia Geral Extraordinária da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Vamos fazer um breve intervalo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Estamos de volta e hoje estamos a falar com o Sr. Rui Santos, membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas, e a nossa entrevista é sobre a Assembleia Geral Extraordinária a ter lugar em Luanda, 1 de setembro, pelas 9 horas, nesta sexta-feira, no Cine Atlântico. Se é membro da OCPCA, participe. Sr. Rui Santos, que apelo faz aos membros da OCPCA antes de comparecerem na reunião, de modo a facilitar a tomada de decisões? Assim, antes de vir para aqui, tentei imprimir o documento e o documento, salvo erro e omissão, são 40 páginas. O que é que acontece? Aquilo que eu faço como recomendação é que as pessoas vão com o seu trabalho de casa feito. Imprimam o regulamento, ele foi enviado por mail, se não o têm, vão à ordem buscá-lo e quando forem para a Assembleia, levem propostas concretas. E dizer assim, olha, o artigo tal tem este texto, proponho que tenha o texto X. Ou sugiro que acrescente o artigo X, ou o artigo Y. Tenham ideias concretas e muito específicas, muito diretas, para evitar perda de tempo. Porque a discussão de regulamentos e de estatutos e coisas deste género, assim, numa Assembleia, onde ninguém vai com o seu trabalho de casa feito, vira uma selva completa, acaba por ser frustrante, há muitas pessoas que se repetem umas às outras e depois, enfim, é um trabalho frustrante. Portanto, a proposta no sentido de aliviar a carga de todos nós, porque a carga de trabalho é mesmo muito grande e todos nós temos a nossa vida, portanto, para tentarmos sair de lá às 11 horas, sugeria fortemente que, não, 11 não, tem que ser um pouco mais, porque 9h30 é a convocatória, de certeza que não vai haver quórum. Para haver quórum teria que haver metade dos membros na Assembleia, de certeza que não vai haver quórum, porque nunca houve quórum na nenhuma das Assembleias, então tem que se esperar 1 hora. Ela na prática vai começar às 10h30. Então é para ver se conseguimos sair durante a manhã ainda da Assembleia com o regulamento aprovado. Esta é a recomendação forte que eu dou a todos os membros. Cada um de nós fazer o trabalho de casa, além de analisando já o regulamento que já nos foi enviado por e-mail e quando tivermos a Assembleia temos mais do que meio caminho andado. Sim, temos ideias concretas, específicas, porque muita gente depois às vezes reclama.
Mas se calhar o que reclamou está no regulamento, quer dizer, enfim, pronto, mas basicamente é isto. Outra questão que eu digo é o seguinte, os membros têm que se mobilizar mais. Faço o desafio a que, enfim, estudem os estatutos e preparem-se para fazer parte das listas ou criem listas, algo assim, que é para, no fundo, não serem sempre os mesmos a fazerem a apresentação de listas. Quer dizer, acho que há muita juventude aí que, no fundo, nós, os dinossauros da contabilidade e da auditoria, se calhar temos que passar a pasta para os mais novos e para as pessoas que têm sangue fresco, cérebro fresco, porque as novas normas, as IAS, as IFRS, há muitas coisas. As IAS são 640 páginas de texto, não é brincadeira nenhuma. Portanto, isto são coisas que têm que ser estudadas por pessoas que têm, se calhar, mais sangue na guerra do que nós. Portanto, sugiro, faço o desafio para que os jovens se mobilizem para pensar neste assunto. E que apareçam em massa. E que apareçam em massa, obviamente, que é muito importante. Exerce o direito de voto. E nós temos uma coisa, não vamos pintar o dedo de ninguém, portanto não há problema. Pois é. Bem me apercebi, será nesta Assembleia em que se vai saber a data das eleições e como se devem apresentar a candidatura. Quais os próximos passos após a Assembleia? Após a Assembleia, bom, no dia da Assembleia nós provavelmente não vamos conseguir dizer logo a data da outra Assembleia, porque, portanto, tem que se fazer a convocatória para sair no Jornal de Angola, porque é muito crítico o chamado ponto zero, porque a partir daí o Presidente da Comissão Eleitoral tem que estar de acordo, porque o Presidente da Comissão Eleitoral é que depois tem que trabalhar. Então ele tem que dizer assim, olha, a data é a data tal, porquê? Porque eu tenho X dias para avaliar as candidaturas, tenho X dias para responder, tenho X dias para depois substituir. Portanto, este processo é um processo que provavelmente nós não conseguimos dar a data exata na data da Assembleia. Mas a data será informada logo a seguir e vai ser publicada no Jornal de Angola e vai ser transmitida pelo sistema informático através dos mails registados e cadastrados na ordem. Uma coisa que eu peço a todos os membros é, quem tiver os mails desatualizados, atualizem. É muito importante, os mails e os celulares que estejam atualizados. Nós deparamos que há um silêncio, ficamos sem saber se os mails estão corretos e se os mails chegam ao seu destino. Porque o sistema manda 4.800 mails e nós ficamos sem saber porque não há uma reação. Então era importante. E já tentámos fazer o pedido de reação e só cerca de metade é que reagiu. Portanto, é necessário atualizarem os meios para saber se está tudo certo lá no sistema. Que desafios considera ser os maiores que se coloque nesta fase ao CPCA, ou seja, a equipa em fim de mandato? A equipa em fim de mandato, o grande desafio é conseguir terminar o plano de formação e conseguir algo que provavelmente é a preparação ou se calhar mesmo uma emenda de emergência aos estatutos, no sentido de fazer com que os profissionais que ainda não fizeram os cursos de atualização os consigam fazer sem perder os direitos adquiridos que estão feitos. Acho que este é o grande desafio porque não se conseguiu ainda fazer os cursos para toda a gente. Então, acho que este é o grande desafio que temos que correr para ver se formar o máximo possível de pessoas até o dia 19 de dezembro ou criar um canal alternativo que faça com que as pessoas que não tiverem os cursos feitos se consigam manter a sua condição de membro. Acho que esse é o principal desafio para nós. Concertarem aqui um plano B para não perderem a carteira profissional à primeira. Ora, nem mais. Portanto, porque da forma como os estatutos estão feitos, existe aqui uma certa dúvida. O que é que acontece se quem não tiver o curso terminado no dia 19 de dezembro, se perde a carteira, se vai para a condição de estagiário, se tem que fazer um exame, que está um pouco claro. Então, essa situação é que é, de facto, creio que é maior. Até porque, e também gostava de dizer, não tem havido da parte dos membros uma manifestação de interesse muito grande, quer dizer, não reagem aos tais mails que é necessário. Atenção, tem que fazer o curso, atenção, inscrevam-se nos cursos. Cerca de metade das pessoas não tem reagido de forma muito célere, ou não tem reagido mesmo. E também há uma questão já agora que eu gostava de referir, que é o seguinte: das pessoas que estavam inscritas no Ministério das Finanças, eram 5.400, mais ou menos, apenas 2.000 se registaram na ordem. Então, onde é que estão esses 3.000 colegas? O que é que lhes aconteceu?
É certo que essa lista é uma lista que vem desde 1976, salvo erro. Portanto, haverá muita gente que já faleceu, muitas pessoas que já se reformaram, muitas pessoas que já não exercem a profissão, mas parece-me que o rácio é muito grande. Então, parece-me que ainda existe muito profissional que ainda não viu que o documento do Ministério das Finanças deixou de ter valor a partir do dia 19 de dezembro de 2014. E que, portanto, tem que ir à ordem e inscrever-se, porque a Lei 3 assim o determina. Então, é fundamental, já agora também faço um apelo a esses colegas, que façam a sua inscrição na ordem. Ainda estão a tempo. Se têm o documento do Ministério das Finanças, ainda estão a tempo de fazer e ficarem membros de pleno direito. Acho que este é um principal desafio para os corpos sociais cessantes. No que diz respeito ao resto, pronto, há questões que têm a ver com a falta de resposta, mas isso é algo que nós, portanto, estamos a fazer todo o possível para conseguir que haja respostas. Não, estamos agora a estudar uma forma de fazer esses contactos através do celular, mas mesmo os celulares também as pessoas não têm reagido. Portanto, tem havido muito pouca reação. Estou a falar, não é de todos, só da tal cerca de 2.000 pessoas que estão, neste momento talvez 1.500 pessoas que não estão a reagir. Portanto, conseguir chegar a essas 1.500 pessoas, saber o que é que acontece. O terceiro grande desafio é ver se conseguimos aumentar o pagamento, a percentagem de pessoas que pagam as cotas. Portanto, continua a haver uma grande quantidade de membros que não pagam as cotas. Então, era importante conseguir ver se aumentávamos esse leque. Portanto, acho que esses são os 3 maiores desafios que temos como corpos cessantes. Os novos corpos sociais vão ter pela frente o grosso do trabalho dos estagiários. Portanto, o nosso trabalho de preparação dos estágios vai começar, salvo erro e omissão, agora durante o mês de setembro. Sim. Quando esse trabalho dos estagiários começar, pronto, isto agora vira rotina, portanto, mas não são 3.300, portanto, há muita gente para dar o estágio, e o estágio, contrariamente aos cursos de atualização, tem uma figura de tutor, tem exame, enfim, as coisas já não são tão simples. Tão simples como o curso de atualização. Então, esse trabalho vai ser bastante mais complexo de ser executado, e então há de haver um processo, portanto, nós até ao fim do mandato também temos parte desse processo em linha, mas os novos corpos sociais vão ter o grosso desse trabalho. E essa é uma parte que os próximos corpos sociais vão ter, o grosso do trabalho dos estagiários e da sua preparação para os preparar para exame e para a elaboração do respectivo exame. O próximo mandato vai ter também outra missão, que é os chamados cursos de manutenção, vou chamar assim. Okay. Portanto, nós somos como os pilotos. Todos os anos temos que fazer X horas de voo para mantermos a prática nos vários assuntos. Porque todos nós que sabemos da nossa profissão, sabemos que não temos o leque dos assuntos todos os dias. Vão saindo diariamente, há novas alterações. Pronto, então, e curso de atualização faz todo sentido. Portanto, esses cursos de manutenção e atualização são necessários e, vamos ver, os novos corpos sociais vão fazer listas. A lista que ganhar vai ter um programa e se ganhar com esse programa tem que executar esse programa. Portanto, eu estou apenas a dizer assim, grosso modo, o que eu presinto que seja necessário e que são coisas que faz sentido que qualquer das listas tem que abraçar. Portanto, a questão dos estagiários, a questão dos cursos de manutenção. São daqueles pontos que acabam por ser comuns em todas as listas. Porque tem que cumprir os estatutos, isso faz parte do que está estipulado. Para além disso, há um desafio muito grande, que é o diálogo com as autoridades, com o Estado essencialmente, com a autoridade tributária em particular, no que diz respeito a um conjunto de questões de contabilidade e auditoria, onde estão questões como os IAS, as IFRS, a sua aplicabilidade em Angola fora do circuito bancário e fora das empresas cotadas em bolsa, enfim, há todo um conjunto de processos em que nós somos parceiros sociais do Estado e, como parceiros sociais do Estado responsáveis pela profissão, ou pelas duas profissões diretamente ligadas ao assunto, temos por missão trabalhar com o Estado no sentido de fazer com que
as determinações legais sobre essas matérias estejam em conformidade com a qualidade dos nossos membros, em conformidade com as regras internacionais e os princípios de contabilidade e auditoria geralmente aceites, em conformidade também até de certa forma com aquilo que é possível no país. Por último, há um grande desafio, que é o aumento da quantidade de profissionais. Nós temos em Angola uma estimativa de 100 mil empresas, grosso modo, que a partir do dia 1 de janeiro de 2017 são obrigadas a ter contabilidade organizada. Isto, como referi há pouco, temos 4.839 membros. Portanto, o déficit é muito grande. Então, é um desafio muito grande, por um lado, para o Estado, porque vai ter que, não sei como é que vão ser assinadas 100 mil modelos 1 por 4.800 profissionais, e por outro lado, do nosso lado, como é que vamos arranjar a quantidade de profissionais necessária para diminuir esse gap, ou esse fosso que existe entre a quantidade de empresas e profissionais existentes. Sr. Rui Santos, foi um prazer tê-lo como nosso convidado. Ficamos por aqui. Obrigado. Terminamos a entrevista com o Sr. Rui Santos, membro da direção da OCPCA. O Sr. Rui Santos falou sobre a Assembleia Geral Extraordinária da OCPCA a ter lugar nesta sexta-feira, 1 de setembro, pelas 9 horas no Cine Atlântico. Todos os membros estão convidados a participar. A convocatória está emitida desde 1 de julho do corrente ano pelo presidente da mesa da Assembleia Geral, Dr. Ende Inglês. Recomendamos aos membros da OCPCA a consultar os documentos a serem analisados no site da OCPCA, ou para aqueles que receberam por e-mail, recomendamos a leitura atenta dos documentos antes da Assembleia, e estes documentos estão também no site da OCPCA. Contas da Hora, o seu programa de rádio. Contas da Hora. Luanda levanta o pé do chão, sai da poeira. Pois os nossa banda e somos todos irmãos, grito de zongueira, como diz a banda Maravilha. É zungueira, é zungueira, é zungueira, como lhe chamam na banda. Olha a esteira, olha a esteira, olha a esteira, assim se chamava Luanda. Tua história vem do mar, eu não sei por onde vais. Foste fundada pelo Paulo em vários dias de navais. Luanda és demais. Marginal e consagraste a união, mundo da ilha, caboclo meu e o meu grupo também. Fizeste história num zangado, te apelidaram uma Pelé. Torraste a bola no Sambila, te transportaram na Bravilha. Luanda tens melodia, com Carlitos vieram dias, crequenhados na Maria, ao som daquele que mangalhou. Luandenses tu sou eu, isto é nosso, é meu, e por ela temos de lutar. Luandenses tu sou eu, não importa meu, se vem do norte ou do sul. Luandenses tu sou
dos covulos e beira pro geral. Tem Marçal do Areal, tem Macemba no quintal. Tua ideia também vale bem fazer Luanda. Vou tocar Luanda, vou tocar, yeah, vou tocar Luanda. Sai do chão, levanta a poeira. Vocês não se abandam. Vou tocar Luanda, vou tocar Luanda. Luandenses, tu sou eu, isto é nosso, é meu, e por ela temos de lutar. Luandenses, tu sou eu, não importa meu, se vens do norte ou do sul. Luandenses, tu sou eu, isto é nosso, é meu, e por ela temos de lutar. Luandenses, tu sou eu, não importa meu, se vens do norte ou do sul. Para papá, 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 para Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. E assim chegamos ao fim da 8ª edição do programa Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11, a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves, na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos, votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. O novo programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.